Então, galera, essa é a quarta videoaula que eu tô gravando e o assunto de hoje é história. Antes de mais nada, a gente tem que entender o processo de independência dos Estados Unidos em si. Os Estados Unidos era dividido entre 13 colônias inglesas de povoamento, certo? E por conta de inúmeros motivos, como a intensificação dos impostos, através de guerras lideradas, principalmente, pelo então comandante do Exército Continental, o George Washington, que posteriormente se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos, além de contar com um apoio francês, os Estados Unidos teve sua independência declarada em 1776. Resultante do processo de emancipação das 13 colônias, instituiu-se a Constituição de 1787, que basicamente procurava manter um equilíbrio entre os dois modelos principais do país, certo? Dando assim maior autonomia a cada estado. Ou seja, os Estados Unidos era agora uma república federativa. Em 1823 foi proferida pelo então presidente americano, James Monroe, a doutrina Monroe, que dizia América para os americanos. O que significa isso? América para os americanos significa que não deveria haver nenhum tipo de intromissão europeia no continente. Basicamente a gente tem uma nação dividida entre norte e sul. O norte, ele tinha um caráter mais urbano e industrial, claro, indústria de pequeno porte, uma mentalidade empresarial, ou seja, não apenas acumular o capital, mas sim investir e conseguir mais, próprio capitalismo, certo? A mão de obra era livre e assalariada, e o porquê disso? Eles sabiam que o escravo ele era menos produtivo por conta da falta de motivação, certo? Tinha um caráter protecionista, ou seja, procurava proteger a economia interna a partir de impostos. Enquanto o Sul tinha um caráter rural e agrário, o Sul tinha uma mentalidade senhoril, o Sul ainda havia escravidão, ele só foi chegar a abolir por conta da imposição do Norte, e tinha um caráter livre-cambista. Primeiramente nós sabemos que as 13 colônias se concentravam na faixa leste do país, certo? Sobre a marcha para o oeste. A marcha para o oeste foi um fenômeno intenso durante cerca de 30 anos, que se deu a partir de compra de terras, a partir de guerras, a partir de anexações. Foi simplesmente um dos maiores massacres da história dos Estados Unidos. Além da expropriação de terras indígenas, sem nenhum tipo de respeito à cultura ou aos povos. E a justificativa dada foi o Destino Manifesto. O que é o Destino Manifesto? O Destino Manifesto diz que o povo americano, os exploradores norte-americanos, eles tinham uma justificativa divina. Eles foram escolhidos por Deus para levar a civilização ao resto do continente. Agora sobre as tensões políticas no país. Os partidos nos Estados Unidos são divididos em dois, democratas e republicanos. Esses ideais que eu vou falar agora, eles foram até o século XIX, hoje em dia já não é mais assim, mas basicamente antes, os democratas eram sulistas e escravocratas, enquanto os nortistas eram republicanos e abolicionistas. Em 1861, ocorre a eleição de um republicano, Abraham Lincoln. Só que com isso, os estados do Sul declaram a secessão por união voluntária, ou seja, eles querem se separar do resto do país legalmente. Daí vai acontecer a Guerra Civil Americana, que vai de 1861 a 1865, certo? O Norte, ele conta com uma superioridade bélica e nisso vai ter o bloqueio naval ao Sul. O Sul tenta deter o Norte usando submarinos, mas eles acabam naufragados. Uma batalha muito importante dessa guerra é a Batalha de Gettysburg, na qual o Norte vai sair vitorioso, o Sul vai ficar na defensiva. E nisso, o general Lee vai se render ao general Grant, que é do Norte, certo? Só que, com o fim dessa guerra, vai haver o assassinato, em 1865, do então presidente, Lincoln, por um sulista fanático.
que não concordava com os ideais abolicionistas. As consequências dessa guerra: aproximadamente 600 mil mortos, a reunificação do país, a reconstrução radical, que quer dizer o retorno gradual dos estados que se separaram, a imposição do modelo nortista, ou seja, a consolidação do capitalismo, e sobre os processos abolicionistas. Em 1863, foi assinada a Proclamação da Emancipação dos Escravos, porém no Sul ainda haviam algumas leis segregacionistas, além da formação do Ku Klux Klan, que significa uma perseguição, um grupo de pessoas que realizam perseguições sistemáticas aos negros. Então é basicamente isso a matéria, galera.